Graças à nossa querida internet de todos os dias, a internet é boa se você saber usar, né? E por causa dela, muitas ideias novas estão surgindo no meio cristão. E o grupo que está crescendo muito é o grupo dos desigrejados. Na verdade é apenas o título que deram, porque alguém salvo que faz parte da igreja não pode se tornar um desigrejado, não é verdade? Então vamos falar um pouco sobre a igreja e os desigrejados agora, depois da vinheta. No ano de 2010, o IBGE divulgou dados de uma análise e na pesquisa foi apontado que o maior grupo que tem crescido em termos de religião foi os sem religião. Além disso, outro dado que chamou muita atenção foi daquele evangélico nominal, ou seja, sem vínculo com religião nenhuma, e hoje ficou conhecido como desigrejado. Alguns dados interessantes sobre isso. Nos Estados Unidos da América, há 20 milhões de desigrejados, pouco mais de 13% da população protestante, que é constituído por mais de 154 milhões de americanos. 51% do total da população do país, que está acima de 308 milhões. Na França, em 1990, 80% da população se declarava cristã. Em 2007, o percentual caiu para 57%. Na Inglaterra, em 1999 e 2000, 56% dos entrevistados se declararam ateus ou agnósticos. Alguns missionários têm dito que 40% dos judeus são ateus. Será que isso é verdade mesmo? No continente europeu, apenas 21% dos entrevistados reconhecem a relevância da religião para a vida. Agora, alguns números do fenômeno no Brasil. 4 milhões são os brasileiros que se declaram evangélicos. 62% dos desigrejados são egressos de denominações neopentecostais, cuja ênfase é a teologia da prosperidade. 63% dos respondentes declararam que voltariam a se vincular a uma comunidade que não apresentasse os vícios e malversações que os afastaram da comunhão. 29% dizem que não pretendem manter vínculo com outra igreja novamente. E muitos não sabem ainda o que vai fazer com sua vida religiosa. Mas e aí, os desigrejados é uma seita ou não? Para ser uma seita, deve ter algumas características, e os desigrejados têm muitas dessas características. E algumas delas são: muitos defendem heresias. E heresia é defender com veemência uma falsa doutrina. Muitos defendem que não precise de igreja, se igrejar, com os irmãos ali. Muitos defendem que não precisa, e logo vamos falar mais sobre isso. Muitos defendem que o pão e vinho não tem necessidade alguma de se tomar, que é a conhecida ceia do Senhor. Eles entendem que pão e vinho é levar o amor de Cristo, levar a palavra de Cristo, levar a palavra de Cristo para as outras pessoas. Isso é tomar a ceia, comer o pão e tomar o vinho. A ceia para eles é isso. Então comer o pão e tomar o vinho é somente uma alusão a levar o amor de Cristo e levar os ensinamentos de Cristo. Só isso. Muitos defendem que o dízimo é uma heresia. E até certo ponto eu concordo, porque o dízimo é dado para Israel no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas hoje podemos dar oferta para a igreja levantar missionários para pregar o evangelho. E muitos têm defendido que isso também não tem necessidade não. Alguns desigrejados dizem e defendem que não há necessidade nenhuma de se batizar, porque batismo não salva ninguém. Outros já se batizam. E as pessoas que se batizam é apenas um grupinho de pessoas ali assistindo, não é uma igreja assistindo aquele batismo. Muitos defendem que se reunir em templos feitos com pedras é heresia e é pecado. Outros são tão extremistas que dizem que não precisava nem de ter dividido o capítulo e versículo da Bíblia. Isso só serviu para dar má interpretação nas escrituras. Então nem precisava disso. Apenas alguns defendem isso, não todos, Líder espiritual como ali um pastor? Não pode, é heresia para eles. Mas o pior é, várias pessoas, um grupo, tem pegado essas informações e jogado na internet, na rede, para evangelizar ali outras pessoas que estão se reunindo e fazendo aquele proselitismo, Então fazer esse proselitismo de jogar essas informações na internet ou pessoalmente com um amigo para poder ensinar que as práticas desse cristão está errada, para trazer essa pessoa para ser um desigrejado, é um proselitismo até sectário, e isso também é característica de uma seita. Infelizmente, então, muitos desigrejados, até por falta de informação, está sendo sectário, está participando ali de uma seita e às vezes nem está sabendo disso. Em relação aos desigrejados, então, o que não é uma seita? Não é uma seita os desigrejados que desanimaram de sua instituição por algum motivo
estão apenas sem congregar com ninguém, não ficam fazendo proselitismo, né, trazendo pessoas da igreja evangélica para virar um desigrejado, não tem feito manipulações textuais na internet, em grupos ali de WhatsApp para fazer esse proselitismo. Simplesmente desanimaram da instituição, né, da igreja ali. Mas muitos até pensam em voltar para a instituição. Outros estão tranquilos pensando no que vai fazer da sua vida. É apenas pessoas com ideias indefinidas ainda. Às vezes uma pessoa, ela aprendeu as escrituras e entendeu que ela está numa seita. E ela mora em uma cidade pequena que tem seitas. E onde ela vai congregar então? Então muitas vezes a pessoa fica sem congregar porque não há uma instituição para ela congregar. Apenas seitas. Então às vezes é preferível ela ficar em casa. Tem muitos desigrejados aí na internet ensinando e dando até ótimos estudos. Mas tem que tomar cuidado com esses professores, porque eles têm dado muitas ideias ali peculiares, umas ideias bem estranhas a respeito das escrituras. É bom você tomar cuidado. Muitas têm umas ideias muito diferentes das demais denominações. Então você deve assistir esses estudos, essas palestras, esses ensinos desses professores com um pouquinho de cuidado. Inclusive, este canal aqui, tudo que nós temos passado para você, é bom você analisar e ver se realmente está dentro das escrituras. Não ficar acreditando em tudo que o homem tem dito. Vê se realmente o que o homem tem dito se está de acordo com as escrituras. Aí sim você vai estar estudando a palavra de Deus realmente. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Medita essas palavras, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4, 1-16. Normalmente você vai escutar de um desigrejado o seguinte: nós não somos desigrejados. A igreja não tem como se desigrejar, né? Como é que se desigreja a igreja? A igreja somos nós. E tudo isso que você vai escutar de um desigrejado até faz sentido, é um ótimo raciocínio. Eu concordo em partes com isso. Porque um salvo em Cristo, ele é um salvo e faz parte do corpo de Cristo. Logo, ele é a igreja. Não tem como tirar ele da igreja. Ele faz parte da igreja. O problema que eu penso é que um salvo sente a necessidade de estar em comunhão com seus irmãos. Então eu vejo esses desigrejados sem vontade de estar em comunhão, eu penso que muitos nem são salvos. Eu sugiro então a você, desigrejado, reveja a tua fé. Será que você realmente é um salvo em Cristo Jesus? Se o senhor tivesse que usar uma frase para dizer por que os desigrejados existem, qual seria? Decepção. Decepção com a instituição. Sempre? Sempre. 100%? 100%. Só isso? 100%, sem isso. Basicamente. Na pesquisa que eu fiz, eu encontrei 2 grupos majoritários de desigrejados. Primeiro, que é um grupo muito sonoro, é um grupo dos decepcionados que sofreram. A Marília, né, Marília Camargo César, ela escreveu um livro chamado Feridos em Nome de Deus, que fala desse contingente de gente que sofreu debaixo da liderança. Foi abusado. Foram abusados, sofreram abuso espiritual, que é o termo, inclusive, que ela cria no livro. Né? E o outro grupo, que é o grupo dos críticos, que alegam não serem decepcionados, mas não aceitam o sermão, não aceitam a organização, não aceitam o templo, principalmente, né? O templo de alvenaria causa urticária num desigrejado típico. Né? Parece que o Senhor pode estar em todos os lugares, menos dentro de um templo. Né? É um extremo que cometem. Né? Então aí sim entra esse elemento de não queremos submissão, não queremos aceitar essa forma de poder, e termina tendo esse viés de uma ojeriza à organização. Né? E terminam criando uma outra organização. Então, por niilismo eclesiástico, se tenta classificar o cristão que diz o seguinte: nada de igreja, nada de estrutura, nada de organização, nada de liturgia, nada de pastor, nada de escola dominical. Não queremos nada disso. Queremos apenas Cristo e o Espírito Santo nos conduzindo. Então, como eles não querem nenhuma forma de instituição, eles receberam esse termo de nihilistas eclesiásticos. Então, os desigrejados, eles fazem esses três ataques. O templo é uma criação dos homens, o pastor é uma criação dos homens, né? O ofício, e também o sermão é uma criação dos homens, principalmente
porque os sofistas, nos primeiros séculos da era cristã, se converteram ao cristianismo e trouxeram para a fé cristã a prática do sermão estruturado. Porque sempre assim, as ovelhinhas pobrezinhas são feridas por esse cruel líder, esse pastor sanguinário. E aquele pastor, ele nunca é ferido, ele nunca é decepcionado, ele nunca desiste, ele apanha, mas tem que... Pô, o senhor é pastor, o senhor tem que apanhar, ser decepcionado, mas tem que continuar firme, hein, pastor? Então ficou uma sugestão, talvez, para um próximo programa, para eles virem aqui e dizerem também o quanto eles foram feridos e oprimidos por essas pobres ovelhinhas, que são tão feridas, tão dóceis, né? Tão amáveis, um coraçãozinho que parece um torrãozinho de açúcar. Mas para colaborar e corroborar com o pastor Ricardo, o pastor diz o seguinte, que não apenas nós pastores ouvimos assim, o senhor vai prestar contas a Deus. Aí ele disse, é verdade, nós prestaremos contas a Deus, graças a Deus por isso, que nós temos ele, né, como o Senhor Jesus como nosso advogado. Mas muitas ovelhas, muitos membros de igreja, muitas famílias fundadoras, que perpetuaram também o poder, vão prestar contas também a Deus. Não só nós, mas você também vai. Um amigo meu, muito amigo mesmo, ele entrou num desses grupos, chamava Igreja Virtual, e você perguntava a ele assim, qual a sua igreja? Ele disse, eu não tenho igreja. E aí ele dizia, eu estou no, e dizia do lugar. Com sede em Brasília, etc, etc. E aqui em São Paulo, ele começou um desses grupos, participar e foi até se tornar um líder. Aí eu, uma vez, encontrei ele falando, me diz uma coisa, vocês têm encontros regulares? Ele disse, nós nos encontramos uma vez por semana, no domingo, mas não é igreja, não é aquele negócio que precisa de ser mesmo. Eu falei, e tem música, alguém toca? Não, tem música, louvor, mas não é igual a igreja, aquele negócio que alguém vai e pega o violão, o outro pega não sei o quê, a gente faz um... Mas é um tempo determinado. Um tempo a gente canta. Eu disse, tem alguém lá que abre a Bíblia e fala alguma coisa? Tem, mas não é igual a igreja, não sei o quê. Eu disse, me diz uma coisa, o local que vocês se reúnem é próprio... Não, nós alugamos, mas não é igual a igreja. Eu disse, então você se reúne num lugar, etc. E como é que paga o aluguel? Não, aí cada um vai, mas não é igual aquele igreja com dízimo e tal, não é aquela coisa não. Disse, mas não é igreja, não é igreja. Então vocês se reúnem num período, né? Um encontro uma vez por semana, num local, tem um líder lá, tem, mas não é o que o pastor, ele que coordena, ele coordena e orienta. Tá. E tem música, e tem a palavra, tem um tempo determinado. Tem oferta. E tem o dinheiro que não é oferta igual dele, mas vocês tiram e pagam o aluguel. E o que é isso? É uma nova forma de... Meu amigo. Eu disse, então tá bom, vamos deixar, ok, tá bom, entendi. É impossível se desvencilhar completamente de alguma forma, de alguma estrutura de culto, de alguma liturgia, por mínima que seja, tem que haver algum tipo de organização. Não sei que você seja um ermitão, sozinho. Mas qual religião que não quer procurar ou estabelecer adeptos? Fale uma religião que alguém crê e diz, não, vai ser a religião do eu sozinho. E eu quero segui-lo. Não, eu não quero seguidores, eu não quero discípulos, eu não quero lucros. É a minha religião. Não existe. Não existe. Então, a partir do momento que ele propõe, olha, é uma religião diferente, desigrejados, ou qual o nome que for, né? No way. Então, ou in the way. Ok, é uma religião in the way. Mas eu quero ficar sozinho? Não. Tanto que esse rapaz... O orientador líder ficava em Brasília com mais de 1.000 pessoas se reunindo e ele era o cara que falava no auditório grande, ele é o que tinha o monopólio do microfone, o guru. Ele que dizia, é o guru, ou líder, ou pastor, ou reverendo, o que ele quiser chamar. Aí eu fico olhando e dizendo, mas será que essa gente não percebeu o que eles estão fazendo? Será que eles não entenderam que eles estão reproduzindo exatamente aquilo que eles estão questionando? É só uma questão de tempo para institucionalizar. Exato. Então, para ajudar um pouco ao desigrejado, vamos pensar aqui em algumas coisas em relação ao que é a igreja. Igreja não é religião.
A religião é uma tentativa, às vezes até um pouco frustrada, né, de chegar-se até a Deus, né, com ordenanças ali de homens. Isso é religião, mas a igreja é outra coisa. Igrejas são as pessoas salvas, é um coletivo de pessoas salvas. Aquele grupo ali é uma igreja. A igreja, do latim ecclesia, é um templo cristão. E a palavrinha ecclesia já dá um sentido de uma pessoa sair da sua casa para congregar em outro lugar. É a eclésia. Então a palavra eclésia já dá esse sentido de sair de um lugar e ir para outro lugar para congregar com os irmãos ali em Cristo. Eclésia é o local da pregação e os ensinamentos de Cristo ali para os homens. E esses ensinamentos é obedecendo os princípios cristãos. Igreja é um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé, salvos em Cristo, e todos sendo os membros do corpo de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Deste modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é um membro desse corpo. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, e um dia Cristo vai vir buscar a sua noiva. A igreja é como uma construção, e todos os salvos sendo as pedras, e Cristo o construtor, o alicerce e a pedra angular. Ou seja, a base da igreja é o próprio Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja, e nós, o corpo de Cristo. Mas mesmo eu sendo a igreja, eu preciso de estar com meus irmãos ali reunidos da igreja? Eu tenho essa necessidade, será? Nós temos que entender o seguinte: uma pedrinha sozinho não forma uma construção. É necessário que várias pedras levantem uma construção. Assim é a igreja. E também, um membro sozinho não faz um corpo. Então, os membros de Cristo que formam um corpo. Então é necessário esses membros estarem unidos para formarem um corpo. Assim é a igreja. É bem difícil uma pessoa sozinha ter vida espiritual ali, sozinha, em comunhão com Deus, sem a força dos irmãos ali unidos. É bem difícil ser uma igreja solitária. Não existe igreja solitária, não é mesmo? Um membro do corpo de Cristo não pode ficar somente em comunhão com pessoas do mundo, né? Pessoas que não são crentes. O membro do corpo de Cristo tem que ficar com os outros membros do corpo de Cristo, não com pessoas do mundo. A reunião e a comunhão é com a igreja. Se nós nos tornamos da família de Deus, logo temos que estar em comunhão com nós da família de Deus. Deus é o Pai, nós somos seus filhos, logo temos que estar em comunhão com seus filhos. Você não tem comunhão com seu irmão? Então, da mesma forma, Deus quer que nós tenhamos comunhão com os nossos irmãos, que é a igreja. A igreja local não é um templo feito de pedras, porque a Bíblia deixa claro, Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Atos 17:24. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Mas a igreja local somos nós reunidos, né? A família ali de Cristo, a família de Deus. É necessário a comunhão dos irmãos em Cristo. A maioria das cartas do Novo Testamento, então, é direcionada a uma igreja local. Corinto, Éfeso, Filipe, Tessalônica. Ali tinha igrejas locais. Ninguém é salvo por participar de uma igreja local, mas é uma consequência da vida de um salvo. Salvos sentem a necessidade de estar em comunhão porque são salvos e não para ser salvos. Entendeu? É bem parecido um pouquinho com as boas obras. Salvos praticam as boas obras porque são salvos. Não praticam as boas obras para ser salvos. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que o salvo sente a necessidade de estar em comunhão com seus irmãos porque são salvos, não para ser salvos. Um indivíduo que diz ser salvo, se ele não tem a comunhão com seu irmão, é bem provável que ele não é um salvo. Na realidade, eu acho que é até impossível ter salvação sem ter vontade de estar com irmãos reunidos. Em Mateus 18, 19 e 20, ele ensina-lhe um princípio da repreensão. Então ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar ali no meio deles. Aquelas 2 ou 3 pessoas reunidas é como se fosse uma igreja. Então a igreja é mais de uma pessoa. Igreja de uma pessoa só não existe. Então a igreja é eclésia, né? Um grupo que sai de um lugar para se reunir com outros irmãos. Um grupo pequeno de pessoas que se reúnem em casa para estar ali em comunhão é uma igreja? Com certeza é uma igreja, só que tem um problema. Se essa igreja se reúne em casa de portas fechadas, às vezes essa igreja não sente nem a necessidade de trazer mais pessoas para dentro da sua casa, né? Que é um lugar bem pequenininho. Então essa igreja já perdeu o objetivo principal. E o objetivo principal é trazer muito mais pessoas pecadoras para a igreja de Cristo e fazerem muito mais irmãos em Cristo.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos 10, 14 e 15. Se você se reúne em uma igreja local, independente de como ela seja, é muito bom você saber da onde que veio essa igreja, da onde que ela surgiu. É muito importante você saber isso. Será que realmente o fundador dessa igreja quis montar essa igreja para a obra do Senhor, né, para a obra de Deus, ou foi por motivos pessoais? Se for por motivos pessoais, é bem provável que ali vai haver alguns ensinamentos fora das escrituras. É muito importante que vocês todos que estão assistindo esse canal conheçam a origem da tua igreja. Algumas igrejas são fundadas por decepção, né? Uma pessoa que teve decepção em uma igreja, então saiu e montou outro grupo. Outras igrejas já são fundadas por ganância, né? Pessoas que estão fundando igreja aí para ganhar dinheiro, para ter salários. Não é muito para levar a palavra de Deus, porque se você for ver bem, muitos nem estão dando bons ensinos, né, ali nos púlpitos das igrejas. Meu querido, toma cuidado com esses pastores aí que querem, dinheiro, viu? Toma cuidado. Ele vai fazer de tudo para você não sair da igreja dele. Ou dá ou desce. Mas é isso mesmo. Ou dá ou desce. Ou dá ou a tua vida desce. É que está escrito. Porque Jesus disse que é dando que se recebe. É isso aí. Nós assumimos o que falamos e o que pensamos, nós não temos que esconder. Muitos montam igrejas por mera vaidade, né? Uma vontade de ser pastor, de ser conhecido. Então vai ter essas pessoas aí também, pastores vaidosos que querem ser famosos, né? Outras pessoas já dizem que teve uma revelação do céu, né? O próprio Deus revelou para alguma pessoa que vai ser uma remanescente, uma igreja diferente, né? Aquela igreja diferentona, os remanescentes do Senhor. Normalmente isso é uma seita. Então cuidado para você não estar congregando dentro de uma seita. E para você identificar se é uma seita ou é apenas uma igreja cristã, eu vou deixar um link na descrição de um vídeo que nós fizemos falando sobre isso. É muito importante que você assista. Observe bem, não são todas as igrejas que são genuinamente cristãs. Não são todas. Não se monta uma igreja por vontade própria, ou por uma revelação sobrenatural, ou por ganância, ou por mera vaidade. A igreja local é aberta com o propósito de levar a palavra de Deus a toda criatura e pegar aqueles pecadores, introduzirem dentro da igreja para estar em comunhão com os irmãos. Sendo assim, a pessoa agora introduzida dentro da igreja, ela vai ter uma salvação genuína, uma salvação verdadeira, vai ser membro do corpo de Cristo e a família cristã vai crescer e ser uma igreja maior. Essa é a vontade de Deus, pregar o evangelho a toda criatura. Meu irmão, nós temos que ter comunhão na igreja uns com os outros. Mas peraí, se a verdade bíblica é uma só, então por que existem várias igrejas e várias seitas aí no mundo, esparramado aí pelo mundo? Por quê? Se a Bíblia é apenas uma Bíblia? Tem vários motivos. Mas um deles é que depois da Reforma Protestante, várias pessoas quiseram personalizar igrejas, né? E cada um teve uma ideia e montou uma igreja diferente. Então cada pessoa colocando ali uma ideia na igreja virou uma bagunça teológica. Sem contar, né, o judaísmo, o gnosticismo passou para cá da Reforma Protestante. Então agora tem igrejas, tem seitas de todas as maneiras. Várias pessoas no passado achando que ajeitando ali uma igreja e mudando ali alguma doutrina conseguiria fazer a igreja verdadeira do Senhor. E onde começou novas ideias, né? Novas doutrinas, novas teologias, foi passando isso para frente, é onde você vê esse grupo imenso de igreja que tem hoje no mundo. Esse negócio de colocar ideias próprias dentro da igreja para ajudar na reforma protestante não deu certo. O que aconteceu agora é uma confusão teológica. As doutrinas se multiplicaram. Nesse caso, seria muito melhor que no passado as pessoas se reunissem em uma igreja bem fundamentada, uma igreja de verdade, e ficassem por ali mesmo, do que começar a ter ideias novas, criando novas igrejas, porque agora aconteceu isso que você vê. Tem igrejas de todos os tipos. Então já tínhamos muito problema no passado e agora temos muito mais problemas, né? Agora, hoje, no presente. Criaram-se inúmeras igrejas, né? Para ajudar a reformar, né? E ter uma igreja verdadeira, uma boa igreja. O que aconteceu que você está vendo aí uma bagunça teológica. Igreja de todos os jeitos que você pensar. Igrejas novas, com ideias novas, pastores novas, com velhas heresias. Essas heresias que o homem, por sua vontade própria, introduziu dentro da igreja de Deus. Mas se a igreja foi instituída por Cristo, por que então que ela está cheia de problemas?
Ué, mas peraí, a igreja não é de Cristo? Não foi Cristo que fez a igreja? Então por que a igreja está cheia de problema? Não é uma coisa a se pensar? Esse é o principal motivo porque muitas pessoas se tornam desigrejados. Ou até o oposto, o crente cigano, aquele que fica passando de igreja em igreja, não para em nenhuma, né? Visita todas as igrejas ali perto, ali na sua região, né? Perto da sua casa. Esse é o crente cigano. Tadinho, o crente cigano não para em igreja nenhuma. Todas as igrejas têm problema para ele. Muitas dessas pessoas não entenderam o real sentido da igreja. A igreja não é um lugar de reunião de homens justos, perfeitos, né? Perfeitinho, todo mundo igualzinho ali, bonitinho. Na igreja não é isso. A perfeição que você vai encontrar vai ser no paraíso. Aqui na terra não tem nada perfeito não, viu? E quando houver simples homens pecadores buscando ali comunhão com Deus e com os irmãos, vai haver problemas. Onde está o homem, está também o problema. Sem contar também que na igreja tem dois grupos, né? O joio e o trigo. Vamos à parábola. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, e apareceu também o joio, os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 24, 30. O Senhor Jesus nos ensina que no reino dos céus vai haver tanto o joio, que são os não salvos, quanto o trigo, que vão ser os salvos. Então com isso nós já devemos ter em nossa mente já estabelecido que vai haver dois grupos dentro da igreja, e com esses dois grupos vai haver problemas. Se um grupo de somente pessoas salvas já tem problemas, imagine um grupo de pessoas salvas com ímpios, juntos ali, tendo comunhão. Mas a justiça de Deus vai fazer com que no final, o joio e o trigo vai ser separado. Sempre vai haver problemas dentro da igreja. E quando houver lobos vestidos em pele, de cordeiros, de ovelha, sempre vai haver esses problemas. Meu filho, lugar perfeito é só no céu mesmo, viu? Há muitas pessoas dentro da igreja que não são salvas. Se acostumam com a igreja, gostam de estar na igreja, gostam de ir na igreja, principalmente no domingo, As pessoas gostam de ir no domingo na igreja. Gostam desse ambiente familiar, esse ambiente aconchegado ali dos irmãos. Então as pessoas se acostumam, principalmente aqueles já que vieram de muitos anos, cresceram ali dentro da igreja. Elas se acostumam com a igreja. E muitos dessas não são salvos. Por isso que é importante você pensar se realmente você é um salvo ou não. Pense aí se você é um salvo ou não, porque nós não temos condições de perceber se uma pessoa é salva ou não, a não ser através das obras dessa pessoa, das boas obras, a mudança de vida da pessoa. Isso faz a gente acreditar que ela mudou sua vida e é uma pessoa salva. Mas, infelizmente, tem até pastores aí virando ateu, Nós vemos por aí vários casos desse jeito, infelizmente. Se o objetivo da igreja é os irmãos estarem em comunhão, pregar o evangelho, ensinar pessoas também para estar pregando o evangelho no mundo, virando missionários, esse é o objetivo da igreja. Então nós vemos que Deus não trabalha com pessoas prontas, a pessoa não nasce pronta do nada. Ele capacita essas pessoas, dá os dons para essa pessoa. E assim a igreja vai se capacitando os membros. A pessoa não nasce preparada. Então, através da igreja, que vai instruir essas pessoas e preparar essas pessoas, vai capacitar, vai dar cursos, os mestres vão ensinar essa pessoa para preparar ela, para ser um missionário, para ser um professor. A pessoa não nasce pronta. Um recém-convertido entra totalmente nenenzinho dentro da igreja, e é a igreja que tem que fazer essa pessoa virar uma pessoa madura, e lógico que ela mesma, através do Espírito Santo, A igreja é um lugar de pessoas doentes e pessoas feridas também. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus 9, 11, 12. A igreja é composta de pessoas doentes, pessoas pecadoras, doentes, que estão buscando a cura em Cristo Jesus. Sempre vai ter problema, Perfeição é só no céu mesmo, viu? Mas ainda assim, então por que eu devo frequentar uma igreja sendo que ela está cheia de problema? Porque o crescimento e a maturidade vêm através do tempo.
e da preparação realizado dentro da igreja. As tribulações, as dificuldades que nós enfrentaremos dentro da igreja, isso vai fazer a gente crescer espiritualmente. Isso vai moldar o nosso caráter e vamos ser muito mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos relacionar com homens, e mulheres diferentes, com pensamentos diferentes, com famílias e problemas diferentes, e nós temos que ser bem semelhantes a Cristo para poder ter um bom relacionamento com essas pessoas. Vamos ser obrigados a exercer o amor com o próximo, senão a comunhão não vai funcionar. Se você não exercer esse amor, a comunhão fica impossível, viu? Numa igreja local, para se ter bom relacionamento com os irmãos, nós vamos ter que usar o tempo todo, os frutos do Espírito. Então os frutos do Espírito, ali em Gálatas capítulo 5, 22, 23, que é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Esses frutos do Espírito têm que ser usados dentro da igreja, senão você não vai ter um bom relacionamento com os seus irmãos de jeito nenhum. Quando nós lemos a carta do Novo Testamento direcionada para a igreja, nós vemos pessoas ali que é a figura de uma liderança, como os bispos ou presbíteros. E sendo assim, nós temos que estar sujeitos a essas autoridades eclesiásticas dentro da igreja. Mas essa submissão que muitos não concordam, são meio rebeldes, não querem ter uma liderança. E por ser rebelde, não conseguir ter uma liderança, às vezes até desanima também da igreja. Mas mesmo você não concordando, ela é bíblica. Obedecei a vossos pastores, guias, líderes, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17. Essa liderança é feita por homens comuns, fracos, falhos. Infelizmente, muitas vezes você vai ser injustiçado porque a liderança é feita por homens. Você vai ser confrontado, você vai ser injustiçado por essas pessoas, a liderança ali da igreja. Nós não vamos concordar o tempo todo com a nossa liderança. Não tem jeito de concordar o tempo todo, porque nós temos ideias diferentes. Mas nem eles vão concordar o tempo todo também com a nossa ideia. Mas se as posições estão de acordo com as escrituras, fica valendo a posição da liderança, porque ela é a liderança e nós devemos estar sujeitos a essa liderança, a não ser que a posição dele esteja errado, em desacordo com as escrituras. Aí, infelizmente, você vai ter que resolver esse problema com a sua liderança. Mas fora isso, muitas vezes a pessoa ela é rebelde mesmo, não quer ter um líder espiritual. A liderança está ali para organizar as reuniões, para não deixar as heresias entrar dentro das igrejas. Se todo mundo tiver uma opinião diferente em relação, por exemplo, ao culto, imagina aí, todo mundo tem uma opinião em relação ao culto, vai virar uma bagunça se a liderança respeitar a vontade de todo mundo e fazer a vontade de todo mundo. Como disse um pregador um dia, dentro da Arca de Noé era muito ruim, mas fora da Arca de Noé era muito pior, viu? Então é melhor você estar dentro da Arca de Noé. Se você se decepcionar com irmãos da igreja, você não pode deixar de reunir com a igreja por causa disso. Aliás, seja bem-vindo à vida de um cristão dentro da igreja. Isso vai acontecer o tempo todo. A igreja é um lugar de pessoas fracas, falhas, com problemas de todos os tipos. Vai haver muitos problemas aí. Mas essas pessoas estão buscando uma comunhão com Deus. Não há desculpa para não congregar em nenhuma igreja. Há igreja de vários tipos. Você tem que escolher a igreja que você mais se enquadra. O problema é, você não pode entrar em uma seita, então tome cuidado com isso. Mas fora isso, se for uma igreja realmente de Deus, uma igreja cristã, então você tem que congregar dentro de uma igreja. Você só não pode esperar encontrar uma igreja perfeita. Se você estiver esperando achar numa igreja perfeita, você vai ficar muito frustrado, porque ela não existe. E não deixe de congregar com seus irmãos. Se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente deve ter gostado. Então peço, inscreva no nosso canal, dê uma curtida aí, dê um like e compartilhe esse vídeo na sua rede social, até no WhatsApp. De repente esse vídeo pode ajudar muitas pessoas. Será que você não tem um amigo desigrejado aí? Esse vídeo pode ajudar ele. Se você tem então algum comentário ou alguma sugestão de vídeo, coloque aí embaixo para mim ler depois. Eu vou ficando então por aqui e nós nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!